Você verá, Nietzsche dizia o seguinte: só se destrói aquilo que se substitui. Então, é o tal negócio. Se nós quebrarmos o establishment, quem nós vamos colocar lá? Nós não temos. Nós temos que começar a formar essas pessoas. E eu então pensei a ideia de, bem, alguma entidade, ou mesmo pessoa, indivíduo, que tenha prestígio, que seja respeitado, deve tentar constituir um governo paralelo, como tem na Inglaterra. Shadow Government, Shadow Cabinet. Esse é o gabinete da, você tem o gabinete eleito e tem o gabinete da sombra, que julga e corrige, idealmente, as coisas do governo. O governo fez isso, aquilo, o Shadow Cabinet diz, não, devia ter feito aquilo, outro. E este governo paralelo, governo extraoficial, ser a raiz, a semente de um futuro governo provisório. Eu até pensei, falei, quem tem a legitimidade para fazer isso? Olha, se eu fosse membro da Casa Real, eu faria isso. Eu sou o príncipe, seu fulano de tal, eu reúno, olha, vamos aqui formar um Shadow Cabinet. E nós mostramos com as nossas análises, o que deveria ser feito em lugar do que eles estão fazendo. E nós vamos dando exemplo, ao mesmo tempo nós vamos aprendendo e nos qualificando para ser um governo provisório amanhã ou depois. Né? Se a Igreja Católica ainda fosse a Igreja Católica, e não esse puteiro da CNBB, né? A Igreja teria legitimidade para fazer isso. Até algum partido político que não tivesse metido na roubalheira teria legitimidade para fazer isso. Mas o fato é que nenhum tem. Não. Então, bom, sobra aí, eu acho, a Casa Real, sobra 2 ou 3 deputados e senadores isolados, né? E meia dúzia de pessoas. Mas tem que se pensar nisso. O que nós vamos colocar no lugar deles? Se nós queremos quebrar o establishment, nós precisamos já criar um outro, mas desde a raiz. Um establishment que tenha raiz no povo, que se afirme, não se escondendo em Brasília para tramar pelas costas do povo, mas ao contrário, falando com o povo diariamente, consultando e ouvindo. No começo das manifestações, eu até dei um conselho aos líderes. Eu disse o seguinte: não decidam nada, não tomem nenhuma decisão, façam apenas o que a massa pede que vocês façam. Sigam a massa primeiro, para daí vocês incorporarem a energia dela e ela começar a ouvir vocês. Aliás, esse foi um dos segredos do Lula. Só que a carreira do Lula é o seguinte: os caras estavam fazendo uma assembleia, o Lula ia embora e ia tomar cafezinho. Voltava no fim da assembleia e perguntava: o que vocês decidiram? Tal coisa. Ele começava a fazer isso, ele obedecia à assembleia. Agora, os líderes dos movimentos começaram, assim que houve aquela manifestação imensa, de 2 milhões de pessoas, começaram a dizer: agora temos que pensar uma outra estratégia. Você não tem que pensar estratégia nenhuma. É cedo para pensar isso, você tem apenas que continuar. Até botei a frase do meu amigo Paulo Mercadante, meu guru, quer dizer, não parar, não precipitar e não retroceder. As pessoas fizeram as 3 coisas: parar, não precipitar, retroceder. A gente pode chamar como quiser, shadow government, governo paralelo, como quiser, mas o importante é você ter o seguinte: é você dar ao povo uma ideia de quem pode subir no caso de cair esse castelo de cartas. É isso? Não uma pessoa. O pessoal fica falando: não, é o Bolsonaro, é o Caiado. Não, mas não é assim que se faz. Você precisa ter um governo inteiro. É isso? Então, dá uma ideia do que pode ser o núcleo de um poder restaurador, um poder curativo no Brasil. Então, as pessoas precisam assumir esta identidade. Não, nós não estamos reivindicando o governo, mas se a coisa cair, nós assumimos. Eu acho que isso não é difícil, porque é só você ouvir a Dilma falar, eu ouvi o Dom Bertrand falar, pronto, acabou, você vê quem tem autoridade. Não capaz de roubar um chiclete, entendeu? Mas é preciso você ter a imagem pública do que é uma liderança respeitável. Uhum. Note bem, eu não conto com nenhum político para isso no momento. Mas eu vejo que tem alguns políticos que são bastante combativos, são poucos, mas o fato de já estarem envolvidos na política partidária, de certo modo, os legitima e cria um monte de compromisso. Nós precisamos ter pessoas que estão livres. E não tenho cargo nenhum, não sou ninguém, sou apenas um cidadão brasileiro, tá certo? Mas eu me prontifico a assumir a liderança se for preciso. Uhum. Até o momento nós não temos essa figura. Eu nem sei se o Dom Bertrand é a pessoa adequada, porque o Dom Bertrand é um estudioso, é um erudito e é um patriota, sem dúvida. Mas eu não vejo muito do Bertrand como um líder político. Ele não é um homem de subir num palanque, ele
precisa de uma cátedra, tá certo? Mas deve ter alguém. Aí eu não sei se o Luiz Felipe talvez seja ele. Se ele fosse um pouquinho mais agressivo, eu acho que ele tem força para isso, sabe? Mas precisa ser uma figura que faça o que o Donald Trump está fazendo aqui. Alguém que arrebente com todas as normas politicamente corretas, não obedeça essa camisa de força da polidez obrigatória, porque não tem sentido você discutir politicamente com alguém que está planejando matar você. O plano do Foro de São Paulo é evidentemente esse. Cercar o Brasil, invadir e matar todos os inimigos. Então, politismo é uma conversa, né? Tem que jogar isso fora. Começar a falar a linguagem do povo mesmo. É preciso estar afiliado no partido para entrar na política eleitoral. Você tem eu estou falando da liderança política na sociedade civil. Sem cargo. Isso é importantíssimo. Sem cargo e sem candidatura. Isso eu estou falando há anos. A verdadeira política não é na política, na esfera eleitoral. A verdadeira política é na sociedade civil. Sim, mas está demorando muito e nós estamos caindo muito no jogo da mídia, que pega as pessoas que estão na liderança de pequenos movimentos e os promove, né, a líderes. Mas esses líderes não foram escolhidos pelo próprio povo, foram escolhidos pela mídia, que tenta manipulá-los e neutralizá-los de algum modo. Nós precisamos de outro tipo de liderança. Precisamos de liderança que o povo aceite. Então, veja, a Constituição brasileira, isso é fundamental, diz que todo o poder emana do povo, seja através da sua representação, seja diretamente. Ou seja, a simples persistência desse governo, por um dia sequer, já viola a Constituição, porque o povo diretamente já manifestou a sua vontade. E os caras que ele elegeu na última eleição não têm o direito de se contrapor a isso, porque eles foram eleitos para representar o povo. Agora o povo está dizendo o que quer, está manifestando a sua vontade, não pelos seus representantes, mas diretamente. E a expressão direta prevalece sobre a representação.